Fala aí, galera do Colégio Monteiro Lobato. Aqui quem fala é o professor Rafael Henrique Bufalieri. Estou trazendo para vocês a aula de semana passada, que era para ter sido trazida semana passada, mas por causa de alguns problemas técnicos, nós acabamos não enviando. Eu peço desculpa a vocês. Meu notebook não funcionou, meu celular não deu certo, eu perdi minha conta do YouTube porque eu troquei de aparelho e, enfim, acabou sendo uma loucura, mas estamos aqui agora e vamos estudar um pouquinho. Eu quero trazer a resolução da revisão de vocês que só tem duas perguntas, é algo muito simples, algo que nós vamos trabalhar de uma maneira bem rápida, até porque eu quero linkar o vídeo depois com a correção do módulo, né? A correção, no caso do módulo avaliativo, vou estar realizando ele com vocês aí. Então é isso aí, bora lá. Exercício número 1. Pessoal, tô com meu notebook aqui, então provavelmente eu não vou olhar aqui para a câmera, vou olhar aqui, eu já fiz a resposta aqui para vocês, a gente vai debater um pouquinho. No caso, eu vou explicar, vou trazer a resolução para vocês, ok? Então vamos lá. Explique o que foi o populismo, cite exemplos. Nós temos uma aula disso gravada lá naquele canal. Eu pretendo linkar essa aula aqui no conteúdo de vocês. Mas vamos tentar trabalhar aqui e citar algum exemplo sobre populismo, ok? O populismo é um conjunto de práticas políticas que se justificam num povo, em um apelo ao povo, né? Geralmente contrapondo este grupo a uma elite. Pessoal, poucos atores políticos descrevem a si mesmo como populistas. E no discurso político, o termo geralmente é aplicado a outros pejorativamente. Pessoal, por que o populismo ele é levado de maneira tão pejorativa? O que é isso? Por que a galera age dessa maneira? Por que é algo tão mal visto? Pessoal, apenas lembrando que o populismo ele é uma prática para se fidelizar um grupo de pessoas ao seu, digamos assim, a sua clientela política, digamos assim, certo? Se nós pegarmos o conceito de populismo, né, nós vamos ver lá que as características de um populista, de um homem populista, ele é um chefe de estado carismático e grande líder popular, né? As pessoas gostam do líder populista, justamente por isso que leva esse nome, populismo, de popular, ou seja, o líder populista, ele é o líder do povo, ele é o carismático, todos gostam dele, ele fala aquilo que o povo quer ouvir, ele se comporta como o povo se comporta, ele até erra as mesmas linguagens que o povo erra, entendeu? Às vezes o cara, ele é alfabetizado, muitas vezes, e às vezes mas ele faz questão de errar em alguns pontos o seu próprio vocabulário para que isso leve ele a uma proximidade da sua clientela política, ok? Eu gosto de citar bastante o termo clientela política porque na verdade é isso mesmo, né? São muitas vezes assim pessoas que estão atreladas a um certo político e aonde ele faz N promessas e ali ele está representando um caráter muito mais a fim de usufruir das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos e trazer essa certa questão do que propriamente procurar o bem em comum, né? Um líder populista muitas vezes ele acaba sendo assim, né? Acaba favorecendo os seus grupos de sociedade, né? Apoio de diferentes grupos, ele tem aí o apoio de diferentes parcelas da sociedade, vários segmentos sociais, ok? Tanto é que um líder populista, muito provavelmente, ele é um cara que está muito ligado a grupos de trabalhadores, ok? Grupos de trabalhadores, sejam esses trabalhadores braçais, grupos ligados a alguns grupos e classes sociais, ok? Nós vamos ver que o populista, normalmente, ele é um cara nacionalista, tá? A exemplo, nós temos um grande líder, tivemos, né, um grande líder populista, podemos dizer, Getúlio Dornelles Vargas, né? Ele foi um dos grandes populistas do Brasil, né, da sua época, né, lá da década de 30, década de 40, né? Nós vamos ver que Getúlio Vargas ele fica no poder do ano 30
1930 até 1945, ele retorna ao poder em 45 e sai do poder. Perdão, ele não retorna 45, ele retorna um tempo depois e aí ele acaba se matando, né, cometendo suicídio, né, o ato extremo contra a própria vida, certo? Pessoal, nós vamos observar aí que o fato dele ser um líder nacionalista, ele é um cara muito carismático que gosta de trazer as questões do patriotismo da sua nação, né? E é por isso que todos os grandes líderes populistas, né, que nós podemos dizer, eles costumam ser líderes estadistas, né? O que são estadistas? O que é a característica do estadismo? Né? É justamente isso, é o fato dele ser conhecido como um cara que vai levar muitas vezes a questão desse patriotismo até as últimas circunstâncias, ok? É uma pessoa que gosta de propaganda política, né? É um cara que gosta de se autodivulgar, é um homem que gosta é uma pessoa que gosta de que as pessoas conheçam ele por ser assim um líder carismático, mas quando ele é necessário tomar o remédio ruim, que o povo tem que sofrer às custas de um Estado, muitas vezes esse líder acaba fazendo isso. Mas muitas vezes na propaganda política ele acaba aparecendo como um bom homem, um homem maravilhoso, né? Como, por exemplo, se nós chegarmos para os nossos avós hoje e perguntarmos quem foi Getúlio Vargas, os nossos avós provavelmente vão dizer que ele foi o pai dos pobres, né? Um homem assim que lutou pela causa trabalhista, um homem que foi um grande líder popular, né? Mas na verdade nós sabemos que Getúlio Vargas ele acabou sendo um crápula muitas vezes, perseguiu seus adversários políticos, ele conseguiu perseguir todos os seus adversários políticos sem sombra de dúvidas, né? Então ele conseguiu ir até as últimas circunstâncias para se manter no poder, ok? Mas muitas vezes nas propagandas políticas aparecia ele com crianças, né? Beijando crianças e tudo mais. Até se parece muito com um líder que se diz popular nos dias de hoje, né? Que nós temos aí na presidência, né? E tudo mais, que aparece com crianças, enfim, fazendo sinalzinho de arma, coisa e tal. Eu só não vou dizer que ele é um líder populista, porque nós vamos observar que ele não atinge mais de 70% da camada da sociedade, né? Tem muita gente que não gosta dele também. Mas assim, a característica bate um pouco. A diferença é que, assim, né? Comparar Getúlio com o atual presidente, né, seria cometer um erro trágico de história, né? Acredito eu. Por mais que Getúlio Vargas não tenha sido um homem, assim, como poderia dizer, por mais que ele tenha perseguido, por mais que ele não tenha sido um homem bom aos olhos da sociedade, mas mesmo assim a sociedade o enxerga como um homem bom, né? Então é sempre bom a gente fazer essas análises, fazer essas observações, tá? Não estou puxando sardinha para nenhum lado, não estou criticando, só estou fazendo ponderações históricas aqui que são importantes, que é o que vale aqui para nossa aula, ok? Propaganda política variavam conforme cada país, né? No caso aqui, na Argentina, né, o trabalhismo, né, no Juan Domingos Perón, o peronismo, né, ele vai levar muito essa questão trabalhista a sério, né? Tanto é que ele até coloca a sua esposa ao seu lado, né, Evita Perón, Eva Perón, no caso, para justamente agradar e trazer o povo ao seu lado, né? Trazer o povo ao seu lado. É bem interessante essa questão aí, essa relação de domínio, muitas vezes, do seu eleitorado, ok? Mas, enfim, o populismo é isso. Estou aqui apenas selecionando a questão da nossa próxima pergunta. Vamos falar agora sobre a descolonização da África e da Ásia. Apenas lembrando, pessoal, que essa é uma aula de uma resolução rápida de exercícios, tá bom, pessoal?
Nós vamos estar trazendo aqui somente algumas questões importantes. Descreva como foi o processo de descolonização da África e da Ásia, pessoal. Apenas tomar um gole de água, dar uma hidratada nas nossas cordas vocais. Descolonização da África e da Ásia. O fim da Segunda Guerra trouxe o declínio dos impérios coloniais europeus, ou neocoloniais, né, no caso, né, porque quando a gente fala colonial parece que nos remete a uma ideia de século XV, mas nós estamos aqui falando do neocolonialismo do século XIX, perfeito? E o início da descolonização da África e da Ásia. Para ampliar as suas áreas de influência, os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram os movimentos de independência. Por quê, pessoal? Vamos prestar atenção nesse conceito aqui, porque ele é muito válido e ele é muito importante, tá? Nós vamos ver que a descolonização da África e da Ásia, ela acontece no momento pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque, pessoal, os países que dominavam a África e a Ásia eram os países europeus. Em virtude, nós vamos ver em massa, Estados Unidos não, perdão, Inglaterra e França, ok? Eles eram os maiores detentores de terras na África e na Ásia, subjugaram países. Existia uma ideia da neocolonização justamente porque eles precisavam de matéria-prima e eles precisavam escoar os seus produtos industrializados para as diversas nações, ok? Então nós vamos ver que ao mesmo passo que a África e a Ásia, né, no seu contexto geral, eles eram usurpados, eles eram usufruídos das suas matérias-primas por parte dos europeus, nós vamos ver que eles eram obrigados a também comprar esse mercado consumidor que era produzido a partir aí da segunda era da Revolução Industrial, ok? Os países europeus ficaram debilitados politicamente e economicamente e eles não conseguiram ressegurar as rédeas, né, digamos assim, das suas neocolônias. Então nós vamos ver que tanto países como África e Ásia, eles começaram num processo de independência, ou seja, num processo de se desvencilhar, desconectar dessas nações que os dominaram, né? As ações de movimentos de independência ou de emancipação, né, nas colônias africanas, asiáticas e oceânicas acontece da seguinte maneira, pessoal. Nós vamos ver então que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que eles se lançam em uma nova guerra, que é o que nós costumamos chamar de Guerra Fria, ok? O que é a Guerra Fria? Nada mais é do que uma corrida, uma disputa, algo aonde eles precisavam alcançar, e nós vamos ter dezenas de corridas armamentistas, corrida para ver quem chega na Lua primeiro, corrida para saber qual é o melhor modelo, se é o socialista, se é o capitalista, né? Nós vamos ter N corridas, certo? E aí nós vamos ter também as corridas de quem consegue descolonizar melhor cada território. Apenas lembrando, pessoal, que é o que eu costumo dizer na história não tem nem mocinho nem bandido, o que existe são conflitos de interesse. E no caso, o interesse aqui, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos, era mostrar que os seus papéis ideológicos eles eram os melhores possíveis. Ok? A União Soviética queria demonstrar que o comunismo era ótimo e os Estados Unidos queriam mostrar que o capitalismo ele é melhor ainda. Então nós vamos observar que por isso que eles vão participar desse processo de descolonização, porque era muito vantajoso para eles ter esses territórios ao seu lado, e era muito vantajoso para eles porque eles sabiam que eles poderiam colocar bases militares nesses vagos territórios no mundo afora, certo? É sempre muito importante nós podermos observar para além da questão da caixa ideológica, tá? Sempre existe um interesse para além da caixa ideológica. Nunca se esqueçam disso. Não se prendam às questões ideológicas, ok? Não se prendam, porque através de ideologias defende-se as maiores atrocidades do mundo. Tudo em nome de uma ideologia, certo? O nazifascismo defendia a morte de semitas, por exemplo. Defendiam a morte de todos aqueles que não eram arianos, por exemplo. Então, em nome de uma ideologia onde eles julgavam ser a melhor correta e a melhor do mundo, defende-se a morte de N pessoas. E nós vamos ver que as várias ideologias elas têm as suas descargas de terror e ódio por si só, ok? Então, como é que marca aí essa descolonização? Nós vamos ver que a descolonização marca na Conferência de Bandung, ok? O que foi essa Conferência de Bandung? Foi uma reunião de 23 países da Ásia
e 6 países da África, países não alinhados com as ideias existentes no mundo, né? Quando que aconteceu isso? Na Indonésia, no ano de 1955. Qual que era o objetivo? Estimular a cooperação afroasiática em oposição ao colonialismo e ao neocolonialismo promovido pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Porque o que os Estados Unidos e a União Soviética estavam fazendo, descolonizando, na verdade eles estavam trazendo e atrelando esses povos para os seus mercados consumidores e assim usufruir da melhor maneira possível desses territórios. Então, a Conferência de Bandung é uma conferência de não alinhamento com as ideias internacionais, né? A Conferência de Bandung é o que nós podemos chamar de nós queremos dar um basta a essa dominação que está acontecendo sobre os nossos territórios. Mais ou menos essa é a ideia, tá? Então nós vamos ver que condenar o racismo e os crimes praticados pelas potências imperialistas europeias, né? Então, para isso que serve a Conferência de Bandung, e é assim que vai ser o processo de descolonização da África e da Ásia. E é isso, nós vamos observar com mais calma. É claro que isso eu vou deixar, só vou citar um exemplo só de descolonização. Se você quiser mais exemplos, você pode visitar o seu material, pesquisar, ler, estudar, ok? Porque eu acho que isso não tem segredo nenhum. Eu vou citar um exemplo apenas. África do Sul, né, no ano de 1961, começa aí então o processo de descolonização que vai durar que vai assim ter muito tempo, vai ter vários episódios de como vai se desenrolar as coisas, né? Apenas lembrando que o pós-independência é porque acontece a independência, mas só que o grupo que está no poder na África do Sul já era uma elite neocolonial, né? Já era uma elite branca neocolonial, né? Então nós vamos observar que começa aí, então o apartheid, né? O que é o apartheid? É a separação de brancos e negros dentro de um único território. E nós vamos ver que vai surgir aí na luta um homem chamado Nelson Mandela, aonde ele vai ser preso. Ele vai se formar dentro da prisão, ele vai ser o maior símbolo de luta da descolonização e vai ser o maior símbolo de luta contra o racismo existente em um determinado local, ok? Nelson Mandela fica preso aí por volta de 30 anos, aproximadamente, se eu não estou enganado, um pouco menos, acredito. Mas quando ele é liberto da prisão, né, já na década de 90, nós vamos observar que ele se torna presidente da África do Sul. Inclusive, ele estava vivo até a Copa na África do Sul. Acredito que ele morreu em meados daquele período, né? Um grande símbolo de luta contra a dominação. Ok, pessoal, eu espero que tenha sido muito importante para vocês. Eu espero que vocês tenham solucionado, tenha tirado as dúvidas necessárias de vocês. Estudem bastante, aproveitem esse tempo. Covid-19 não é brincadeira. Aproveite para fazer os seus estudos e sair do ostracismo. Beleza, galera? Agradeço a atenção de vocês. Tenham um bom dia.